31 de maio de 2006, Estocolmo, Suécia. A cidade dorme sobre o frio da primavera escandinava. São 3 horas da manhã. O silêncio nas ruas de paralelepípedos é absoluto, mas nas sombras digitais o barulho é ensurdecedor. Em um quarto de adolescente, mal iluminado pelo brilho intermitente de LEDs, um servidor está zumbindo. Ventoinhas giram no limite, discos rígidos estalam processando dados em uma velocidade que desafia a compreensão. Aquela máquina não é apenas um computador, é o alvo mais valioso do planeta. O dono daquele quarto não sabe, mas a contagem regressiva já começou. Em quartéis de polícia, armas estão sendo carregadas, coletes táticos estão sendo fechados, mandados assinados com a tinta pesada da pressão diplomática internacional estão sobre as mesas. 53 policiais de elite estão prestes a executar a maior operação da história contra um alvo digital. O objetivo? Matar o Pirate Bay. Para os executivos de Hollywood, que observam de longe em seus escritórios de vidro em Los Angeles, aquele servidor é um câncer, uma máquina infernal responsável por sangrar 30 bilhões de dólares dos cofres dos estúdios. Para as gravadoras, é o apocalipse. Para a lei internacional de direitos autorais, é uma piada de mau gosto que já durou tempo demais. O ataque é brutal. Quando as portas do data center em Rinkeby são arrombadas, não há negociação. É uma demonstração de força bruta. Cabos são arrancados das paredes. Hacks de servidores são desligados no meio de operações críticas. O zumbido das máquinas morre, substituído pelos gritos de ordem da polícia. Eles confiscam tudo. Cada servidor, cada roteador, cada switch, cada pedaço de silício que possa conter um único byte de evidência. Ao meio-dia, o sol brilha sobre uma cena de crime digital. Promotores suecos, com sorrisos triunfantes, convocam coletivas de imprensa. As câmeras disparam flashes. A mensagem é clara e transmitida para o mundo todo. Nós vencemos. Executivos em Hollywood abrem garrafas de champanhe. O império da pirataria, a besta que servia a 25 milhões de pessoas todos os dias, foi decapitada. Está morta, enterrada. Fim da história. Ou assim eles pensavam. Porque o que aconteceu nas 72 horas seguintes não foi apenas uma reviravolta. Foi um milagre técnico. Foi uma declaração de guerra. 3 dias depois, apenas 3 dias, o mundo acorda e digita o endereço proibido. E lá está ele. O Pirate Bay pisca de volta à vida. Não como um fantasma, mas como um monstro revigorado. A página inicial não pede desculpas, ela zomba. O logotipo do navio pirata agora exibe uma nova animação. Canhões disparando violentamente contra o letreiro de Hollywood, que explode em chamas pixeladas. O terror gelado que percorre as espinhas dos governantes e CEOs corporativos naquele momento não é sobre dinheiro, é sobre poder. Eles perceberam algo aterrorizante. Eles apreenderam o corpo físico, eles prenderam os fundadores, eles desligaram a eletricidade. E a entidade sobreviveu. Se você não consegue destruir isso com a força total de um Estado soberano, então você não controla mais a internet. Mas como? Como 3 hackers suecos, operando com orçamentos de pizza e energéticos, construíram uma infraestrutura imortal? Que segredo eles descobriram que corporações de bilhões de dólares ignoraram? Para entender a ressurreição, precisamos voltar ao nascimento. Estocolmo, 2001, 5 anos antes do ataque. Imagine um quarto bagunçado, o cheiro de eletrônicos superaquecidos. No chão, de pernas cruzadas, está um garoto chamado Gottfried Svartholm. Ele tem 19 anos, cabelos desgrenhados caindo sobre os olhos e aquele sorriso cético de quem sabe como o mundo realmente funciona por baixo da interface de usuário. Ele observa os cabos que serpenteiam como cobras venenosas para debaixo de sua cama. Lá, entre poeira e chaves velhos, está um servidor improvisado, uma máquina Frankenstein, montada com peças sobressalentes. Gottfried não é apenas um nerd de computador, ele é um prodígio. Seus olhos não veem em telas, veem criptografia, veem padrões matemáticos onde outros veem caos. Na internet, ele não é Gottfried, ele é Anakata.
um nome que em breve será sussurrado com reverência em fóruns hackers e cuspido com ódio em relatórios da Interpol. Em 2003, o destino intervém. A Nakata se une a dois aliados inopináveis, Frederick Ney, um gênio da infraestrutura de rede, e Peter Sunde, o ideólogo, a voz política do grupo. Eles não estão tentando ficar ricos, eles estão trabalhando em um projeto paralelo para o Pirate Byron, o escritório de pirataria, um coletivo artístico e político operando em um armazém industrial. A missão deles é radical na simplicidade, fazer o compartilhamento de arquivos ser livre de atrito. Eles querem remover os guardiões, eles querem eliminar as desculpas e, crucialmente, eles decidem que não vão manter registros, nenhum log, nenhuma trilha digital. O servidor debaixo da cama de Gottfried se torna o coração pulsante desse experimento. Eles codificam um tracker de BitTorrent, e o que acontece a seguir assusta até eles. O tracker não apenas funciona, ele incendeia a rede, espalha-se como um vírus benéfico. No final de 2004, o que era um hobby de fim de semana tem um nome que causa calafrios na indústria do entretenimento: The Pirate Bay. 40 mil usuários, depois 100 mil. Eles estão trocando tudo. Distribuições Linux de código aberto, sim, mas também os lastes blockbusters de bilheteria, discografias inteiras, softwares caríssimos, e cada bit, cada fragmento de arquivo é coordenado pela máquina debaixo da cama de Gottfried. As contas de eletricidade e banda larga começam a chegar. Os pais de Gottfried estão nervosos. O tráfego é insustentável para uma residência. Frederick sugere a única saída lógica. Eles precisam de hospedagem comercial. Mas quem hospedaria o site mais ilegal do mundo? A resposta é típica deles. Eles mesmos. Eles fundam a PRQ, uma empresa de hospedagem com uma política de privacidade que beira a anarquia. A regra é única. Nós hospedamos qualquer coisa. Nós não fazemos perguntas, nós não mantemos logs. É uma provocação. Enquanto outros provedores de internet dobram os joelhos ao receberem cartas de advogados, a PRQ usa essas cartas legais como medalhas de honra. O New York Times, anos depois, descreveria a PRQ como operadores altamente seguros, com considerável experiência em resistir a ataques legais. Em linguagem de rua, a tradução seria: tragam seus advogados, nós desafiamos vocês. E os advogados vieram, em enxame. Fevereiro de 2004, a DreamWorks, gigante de animação, envia uma ordem de cease and desist. Eles exigem a remoção imediata dos torrents do filme Shrek 2. A carta é formal, ameaçadora, cheia de jargão jurídico projetado para intimidar. A resposta de Gottfried entra para o folclore da internet. Ele não consulta um departamento jurídico, ele senta no teclado e digita a verdade nua e crua. A Suécia não é um estado dos Estados Unidos da América. A Suécia é um país soberano. Para sua informação, nenhuma lei sueca está sendo violada por nossos sistemas. É a opinião nossa e de nossos advogados que vocês são imbecis. Mas ele não para por aí. Ele sugere, com detalhes gráficos, que os advogados de Hollywood realizem um ato anatomicamente criativo e doloroso com seus cacetes retráteis, e assina com a arrogância de um rei intocável. Vão se fuder. Educado, como sempre, a Nakata. Qualquer outra empresa esconderia essa carta. O Pirate Bay faz o oposto. Eles publicam a troca de e-mails na página inicial do site. O efeito é explosivo. A carta viraliza antes mesmo do termo viralizar ser comum. O tráfego do site triplica da noite para o dia. Cada ameaça legal, cada processo, cada declaração furiosa da MPAA torna-se publicidade gratuita. Eles cultivam uma marca fora da lei. Eles são os rebeldes da era digital. Em meados de 2005, o Pirate Bay está gerenciando um volume de tráfego que deixaria a maioria das empresas do Vale do Silício em merde. E tudo isso roda em um código que Gottfried escreveu praticamente sozinho. Ele cria o Hypercube, um rastreador personalizado. É uma obra-prima de engenharia de software, capaz de coordenar o compartilhamento entre milhões de máquinas simultaneamente sem colapsar. No auge, 25 milhões de pares ao redor do globo estão conectados através da infraestrutura de Gottfried. O site entra no top 100 dos mais visitados da Terra. A interface é deliberadamente crua, é UGA até, uma barra de pesquisa simples, um logo pixelado, um oceano de conteúdo. Mas sob essa simplicidade, Gottfried arquitetou a imortalidade.
Ele entendeu que a força não estava no servidor central, mas na rede. Cada novo usuário tornava o sistema mais robusto. Cada arquivo compartilhado criava redundância. O Pirate Bay não era mais um site, era um organismo vivo, uma hidra digital que crescia 2 cabeças para cada uma que tentavam cortar. A Associação Cinematográfica da América, MPAA, assiste a esse crescimento com uma fúria impotente. Eles processaram avós que baixaram músicas, processaram adolescentes. Nada funcionou. A pirataria continuava crescendo. Eles perceberam que precisavam cortar a cabeça da cobra. O alvo real era a infraestrutura. E essa infraestrutura tinha um endereço físico na Suécia. No início de 2006, o jogo muda. Não são mais advogados enviando cartas. Agora são diplomatas. Lobistas de Hollywood pressionam a Casa Branca. A Casa Branca pressiona o governo sueco. Ameaças de sanções comerciais são colocadas na mesa. A Organização Mundial de Comércio é envolvida. E-mails urgentes voam entre Washington e Estocolmo. As autoridades suecas, que normalmente mantinham uma postura de mãos livres em relação à internet, começam a sentir o calor. A mensagem dos Estados Unidos é clara: resolvam esse problema ou nós resolveremos a Suécia. O governo sueco cede. A ordem é dada. O Pirate Bay deve desaparecer. Maio de 2006. O telefone de Gottfried vibra no bolso. É uma mensagem curta de um contato infiltrado na indústria de telecomunicações. Um aviso. A polícia está se mobilizando. Ele não entra em pânico. Ele liga para Frederick. Eles haviam jogado guerra com esse cenário por meses. Eles sabiam que esse dia chegaria. O plano de recuperação de desastres era simples, elegante e audacioso. Enquanto a polícia se preparava para arrombar as portas, backups criptografados de todo o banco de dados já estavam sendo transmitidos silenciosamente para servidores seguros na Holanda e em outros locais secretos. Gottfried passou 2 anos otimizando o código para garantir que a existência inteira do site coubesse em algo tão pequeno quanto um pendrive. Se a infraestrutura principal caísse, eles poderiam reconstruir o Pirate Bay em qualquer lugar do mundo que tivesse uma tomada elétrica e um cabo de rede. A polícia invadiu ao amanhecer. 53 oficiais. Cães, armas longas. Mas eles não entenderam o que estavam apreendendo. Eles levaram o metal, o plástico, o silício. Eles levaram as caixas vazias. Os dados, a alma do site, já haviam escapado. Já estavam a meio caminho de Amsterdã. Quanto tempo levaria para a polícia perceber que havia capturado uma fortaleza vazia? A euforia da vitória policial durou exatamente 72 horas. Quando o site voltou ao ar, zombando de Hollywood, a vergonha das autoridades foi palpável. Mas o sistema não desiste fácil. Se eles não podiam matar o servidor, eles matariam os homens. Os caçadores se reagruparam. A estratégia mudou. Um julgamento estava sendo preparado. Um teatro jurídico projetado para fazer exemplos daqueles 3 nerds arrogantes. 16 de fevereiro de 2009. Tribunal Distrital de Estocolmo. O mundo assiste. 4 homens sentam-se à mesa de defesa. Gottfried parece pálido, magro, mas ostenta aquele sorriso irônico de sempre. Frederick está de braços cruzados, desafiante. Peter Sund está tuitando o julgamento em tempo real, transformando o tribunal em um circo midiático. E Carl Lundstrom, o empresário que financiou os servidores iniciais, parece deslocado. A promotoria os pinta como chefões do crime organizado. Acusam-nos de facilitar milhões de violações de direitos autorais. Apresentam planilhas alegando lucros milionários em publicidade. A defesa de Gottfried é técnica e filosófica. O argumento é simples. O Pirate Bay é uma página em branco. É um índice. Nós não hospedamos arquivos, nós apenas dizemos onde eles estão. O Google faz a mesma coisa. Se nós somos culpados, o Google também é. É um argumento brilhante, mas o tribunal não está interessado em nuances técnicas. O julgamento oscila entre o tédio das minúcias tecnológicas e momentos de pura comédia. Um promotor, tentando explicar como o BitTorrent funciona, erra tão feio os detalhes que Gottfried o interrompe da mesa de defesa para dar uma aula técnica, arrancando risadas na galeria.
Mas as risadas cessam no dia do veredito. 17 de abril de 2009. A sala está lotada. O juiz lê a sentença com voz monótona, mas as palavras cortam como facas. Culpados em todas as acusações. 1 ano de prisão para cada um, e uma multa coletiva de 30 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões de dólares na época. Uma quantia desenhada para arruinar suas vidas para sempre. A reação do Pirate Bay é imediata. Minutos após a leitura, a logo do site muda. O navio pirata desaparece, substituído pelo Mickey Mouse atrás das grades, amordaçado. Uma crítica silenciosa ao poder da Disney e do lobby americano. Peter Sund fala com repórteres fora do tribunal. Ele chama a sentença de um cadeado de bicicleta. Algo irritante, mas inútil. Nós não vamos pagar 1 centavo, ele promete. Mas alguém está faltando. Godfrey não está lá para ouvir o veredito. E essa ausência é o primeiro sinal de que a história está prestes a assumir um tom muito mais sombrio. Os recursos começam. O processo se arrasta, mas Godfrey sabe o resultado. Ele vê as paredes se fechando, e então ele faz o que faz melhor. Ele desaparece. Em 2010, quando a Corte de Apelações aumenta a multa para estratosféricos 46 milhões de coroas, Godfrey já é fumaça. Frederick foge para o Laos, vivendo na selva asiática. Peter Sund, o mártir, eventualmente se entrega, mas Godfrey, o arquiteto, o cérebro, some do mapa. A Interpol emite Red Notices. Diplomatas suecos pressionam governos do Sudeste Asiático. Mas como você prende um fantasma? Como você captura alguém que vive dentro de canais de comunicação criptografados, que se move entre fronteiras digitais e físicas sem deixar rastro? Meses se passam. Anos. Avistamentos começam a surgir como lendas urbanas. Um expatriado jura ter visto Godfrey num cybercafé sujo de Phnom Penh, no Camboja. Ele estava curvado sobre um ThinkPad velho, digitando código freneticamente, cercado de fumaça de cigarro. O Wikileaks, a organização de Julian Assange, mais tarde confirmaria rumores que, durante seu tempo como fugitivo, Godfrey não apenas estava se escondendo, ele estava ajudando a construir a infraestrutura para vazar os segredos mais profundos dos governos mundiais. Ele estava vivendo a ideologia cypherpunk até o limite, apátrida, móvel, perigoso. Enquanto seu criador fugia, a criatura evoluía. Em 2012, o Pirate Bay faz uma mudança radical que garante sua sobrevivência eterna. Eles abandonam os arquivos .torrent, eles mudam para links magnéticos. A diferença é crucial. Um arquivo torrent é um objeto digital, algo que pode ser apreendido. Um link magnético é apenas texto, é uma linha de código, um hash criptográfico. Como você confisca uma equação matemática? Como você proíbe uma sequência de letras e números? O site anuncia: agora somos portáteis. Eles liberam um backup comprimido de todo o banco de dados do Pirate Bay. A quantidade? Apenas alguns gigabytes. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia baixar o histórico inteiro do site e criar seu próprio Pirate Bay em minutos. O organismo agora era descentralizado. Se cada servidor original queimasse, 1000 novos nasceriam das cinzas. Godfrey tinha vencido a guerra técnica. Mas a guerra pessoal estava apenas começando, e o governo sueco não havia esquecido. Agosto de 2012, Phnom Penh, Camboja. O calor é sufocante. Em um apartamento à beira do rio Mekong, Godfrey vive nas sombras. Mas ele cometeu um erro, ou talvez o cansaço o alcançasse. Uma força-tarefa junta, oficiais da inteligência sueca e a polícia cambojana cerca o prédio. Não há aviso. A porta de madeira barata é estilhaçada. Dentro, eles encontram o fantasma. Ele tem agora 27 anos. Está barbudo, magro, pálido. Ao seu redor, latas em vasas de energético e caixas de comida para a viagem. O brilho da tela do laptop ilumina o seu rosto cansado. Godfrey Swartholm é preso sem resistência. Em menos de 72 horas, ele é colocado em um avião. Deportado. A Suécia o quer de volta desesperadamente. O pirata que humilhou o Estado por 16 meses está finalmente acorrentado. Mas quando ele pousa em Estocolmo, a realidade se revela muito pior do que cumprir uma pena por direitos autorais.
Os promotores têm um novo dossiê, e é terrorizante. Eles suspeitam que, durante seus anos de fuga no Camboja, Godfrey não estava apenas jogando videogames. Eles acreditam que ele estava hackeando a própria espinha dorsal da Europa. Novas acusações caem sobre ele antes mesmo que ele desfaça as malas na cela da prisão. Acesso não autorizado a mainframes do governo sueco. Tentativa de fraude bancária em larga escala. Godfrey nega. A sua defesa é uma história de espionagem tecnológica. Meu computador foi comprometido, ele diz. Fui usado. Alguém instalou malware na minha máquina e usou como proxy. Eu era apenas um fantoche. Ele apresenta evidências forenses. O malware estava lá. Pesquisadores de segurança independentes confirmam que a máquina estava infectada. Era tecnicamente possível que ele estivesse dizendo a verdade. Mas os promotores argumentam: você é a Nakata. Você é um dos melhores do mundo. Você realmente quer que acreditemos que você foi hackeado e não percebeu? O julgamento de 2013 é denso, técnico e exaustivo. O veredito é misto, mas condenatório. Culpado pelo hack da lógica. A sentença aumenta, mas a corte admite uma dúvida razoável. O computador foi acessado externamente em alguns momentos. Ele cumpre sua pena na Suécia, mas o pesadelo não acaba. A Dinamarca está na fila. Os dinamarqueses investigavam o maior vazamento de dados de sua história. Alguém invadiu a CSC, a empresa que guardava os segredos da polícia e da Seguridade Social da Dinamarca. Milhões de identidades roubadas, acesso a arquivos confidenciais de crimes. As impressões digitais levam a um único nome: a Nakata. No final de 2013, assim que termina sua pena sueca, Godfrey não é libertado. Ele é extraditado, jogado em uma solitária em Copenhagen. Ele é proibido de ter livros, proibido de interagir com outros presos. A pressão psicológica é imensa. O julgamento dinamarquês em 2014 é brutal. A defesa tenta novamente a teoria do gêmeo maligno. Alguém roubou a identidade de Nakata. Um corréu chega a testemunhar que conheceu o verdadeiro hacker e que não era Godfrey. O júri, composto por leigos, não se comove. As evidências circunstanciais são uma montanha. Chats, logs, padrões de digitação. 27 de outubro de 2014. O martelo bate. Culpado. 3 anos e meio de prisão. Naquele momento foi a sentença mais dura já dada por crime cibernético na história da Dinamarca. Godfrey ouve o veredito sem piscar. 3 anos de fuga, 2 julgamentos internacionais, múltiplas condenações, anos de isolamento. O rosto do garoto prodígio que queria libertar a internet agora carrega as cicatrizes de uma guerra perdida. Setembro de 2015. Os portões de uma prisão dinamarquesa se abrem. Um homem magro, com o olhar endurecido, caminha para a luz do sol. A Suécia ainda tenta prendê-lo por mais um mês devido a uma tecnicalidade burocrática, um último golpe mesquinho do Estado. Mas em dezembro é definitivo. Todas as dívidas estão pagas. Sua mãe o espera. Repórteres perguntam o que ele vai fazer. Sua resposta é simples, quase trágica. Eu só quero sentar na frente de um teclado de novo. Foram 3 anos sem tocar na única coisa que ele amava. Godfrey Swartholm viveu o arco completo da tragédia hacker. A criação genial, a glória global, o exílio paranoico, a condenação, a prisão solitária e, finalmente, a liberdade silenciosa. Mas e o Pirate Bay? Enquanto você ouve esta história, servidores estão zumbindo em algum bunker secreto, talvez na Moldávia, talvez no fundo do mar, talvez dispersos em 1000 computadores domésticos. O site ainda está online. Ele sobreviveu aos ataques de 2006, sobreviveu ao julgamento de 2009, sobreviveu à caçada humana, sobreviveu à prisão de todos os seus fundadores, sobreviveu a bloqueios de ISP, apreensões de domínio e ataques DDoS massivos. O Pirate Bay não é mais o gigante que foi. O streaming, Netflix, Spotify, mudou o mundo de uma forma que a pirataria forçou a indústria a aceitar. Mas o site ainda está lá. Godfrey, Frederick e Peter provaram uma lição brutal que a sociedade digital ainda está tentando digerir. Você não pode matar o que não tem centro. Você não pode prender uma ideia. Você não pode desligar uma rede que foi desenhada para tratar a censura como um defeito técnico a ser contornado. Godfrey construiu uma máquina,
A máquina superou seu criador. Ele o mastigou, o cuspiu e continuou rodando. Em 2011, um executivo de segurança arrogante chamado Aaron Barr olhou para essa cultura hacker e achou que poderia vencê-la. Ele achou que poderia desmascarar o Anonymous, o coletivo sem rosto que herdou o espírito do Pirate Bay. Ele tinha nomes, ele tinha evidências, ele tinha um plano. Mas o que ele não tinha era a noção do inferno que estava prestes a convocar. Em 72 horas, o Anonymous retaliou de uma forma que fez os ataques ao Pirate Bay parecerem brincadeira de criança. Eles não apenas hackearam a empresa de Barr, eles desmantelaram sua vida digital, peça por peça humilhante. Mas essa é uma história para o nosso próximo vídeo, porque na guerra pela internet, às vezes o caçador se torna a caça, e a rede sempre lembra. Inscreva-se.